Boa tarde, bem-vindos a mais um programa sobre constelações familiares. Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora, terapeuta familiar, terapeuta sistêmica. Eu trabalho em consultório com constelações familiares no grupo, constelações individuais usando os bonequinhos Playmobil. E hoje eu estou aqui e vou falar com vocês sobre a constelação individual, com os bonequinhos. Porque eu tenho sentido necessidade, dadas as perguntas de vocês sempre me perguntam qual é a diferença nesse trabalho com os bonecos e no grupo. E como é que funciona um trabalho com bonecos? Porque no grupo nós temos as pessoas que contam pra gente o que acontece no corpo delas, essa informação vaza através do corpo. Mas e aqui com os bonequinhos? Com os bonequinhos, basicamente a gente tem a mesma coisa. Por quê? Porque graças a uma grande consteladora, Vera Bassoi, que inclusive é consteladora aqui em Sorocaba, nós temos o enorme privilégio de tê-la também aqui, ela fez a dissertação de mestrado dela sobre esse movimento dos bonecos. Ela intuiu uma vez, num trabalho, que esses bonequinhos, eles também andavam. Ela participou de um curso e percebeu isso e começou a testar durante bastante tempo. Então, o que acontece numa constelação individual? Quem trouxe esse trabalho, a princípio, foi uma alemã, a Siglinde Schneider, que foi a primeira a trabalhar com bonecos em constelação familiar, só que ela trabalhava com esses bonecos estáticos. E eu trabalho pela técnica da Vera, com os bonecos que andam, digamos assim. Então, como é que acontece isso? Então, da mesma forma que numa constelação, no grupo, o que a gente pede? Eu peço ao cliente para ele escolher pessoas da família dele ou elementos da questão que ele quer olhar. Digamos, por exemplo, que essa pessoa tem uma relação difícil com a sua mãe. Então, eu vou pedir para ela escolher um bonequinho para a mãe e vou pedir para ela escolher um bonequinho para ela. E se de repente ela escolhe um bonequinho pequeno, eu já começo, ou já me vem uma ideia de que talvez ela não se permitiu crescer em relação a essa mãe. Ela de alguma forma não tomou posse da vida que fluiu através da mãe até ela. Aliás, isso tem várias formas da gente interpretar. Mas pela colocação da pessoa, num primeiro momento, o que nós vamos entender? O que é que está acontecendo, né? Então, nessa colocação, eu já vou dar para a pessoa uma primeira ideia, sugestões do que poderia significar essa colocação, e cada pessoa, o cliente, já vai sentindo se isso faz sentido para ele ou não. E num segundo momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o nosso dedo em cima da cabeça do bonequinho, né? Então, eu não sei se vocês já viram aquela brincadeira do copo, né? O pessoal eu falava na época que eu era criança, né? Que se tratava de espírito, que o espírito se manifesta através de um copo quando a gente coloca o dedo no copo virado, e eu não sei se vocês se lembram, né? A gente coloca sim, não, um monte de letrinhas, e aquele copo vai se mexendo com o dedo das pessoas em cima. Na verdade, do que é que se trata isso? Isso é uma informação de campo, são conteúdos que existem nesse grande inconsciente coletivo. Digamos assim, se a gente fizer uma imagem, imaginemos que isso que Jung chamava de inconsciente coletivo, hoje muitos cientistas chamam de internet cósmica. Eles fazem essa analogia de uma nuvem de informação. O pessoal da física quântica chama de campos mórficos, campos morfogenéticos, campos de informação. Então, também existe, digamos, nesse grande Google cósmico, a informação da minha família guardada, todas essas memórias de vivências passadas, toda essa informação familiar que a gente também acessa através do nosso DNA, mesmo de forma inconsciente. Toda essa informação ela está gravada, digamos, nesse grande Google cósmico, numa pasta familiar. O que a gente faz numa constelação? É como se a gente abrisse essa pasta da família, baixasse a questão que a gente quer olhar, e aí o que acontece? A gente vai ressignificando conteúdos. Num primeiro momento, a pessoa traz isso na posição dos bonequinhos, e num segundo momento, a gente coloca o dedo em cima da cabeça do bonequinho e depois a gente espera para ver o que vai acontecer. Eu prefiro fechar os olhos, porque de olhos fechados a gente sai um pouquinho do racional,
né? Porque o estímulo visual, ele também mantém a gente em expectativa, em nível de pensamento, e a predisposição, digamos, para ele andar, ou o pré-requisito para ele andar, é que a gente esteja com a mente vazia, a cabeça vazia. Então, a gente coloca o dedo na cabeça do bonequinho e nós vamos ver o que vai acontecer. E o que pode acontecer? Esse bonequinho escorregar de debaixo do nosso dedo e, por exemplo, ir buscar alguém que falta, que é importante para a questão do cliente, ou ele pode cair, ou ele pode grudar em alguém, como se ele precisasse talvez dizer alguma coisa para alguém. E conforme esse movimento vai acontecendo, a gente também vai entendendo num segundo momento do que se trata a questão, aonde estão aquelas fidelidades inconscientes que a gente já conversou em outros programas, aquelas lealdades invisíveis numa repetição de histórias por amor ao nosso sistema familiar. E quando a gente vai, conforme a gente vai identificando essas dinâmicas, o que é que o facilitador faz? O que eu faço? Da mesma forma que no grupo eu ofereço falas para o meu cliente. E este cliente ele vai repetir essas falas em voz alta. E qual é a finalidade disso? Num primeiro momento, a gente trazer à luz aquilo que nós estamos vendo. Então, por exemplo, se uma bonequinha vem, talvez em direção a essa mãe, talvez se eu ofereça uma fala do tipo: mãe, você me fez muita falta. Eu fiquei com muita raiva, porque no meu coração eu percebi que você não tinha olhos para mim. E você me fez muita falta. Eu tive que crescer rápido, tive que me bastar, mas eu sou só a pequena. E eu preciso te entregar o que é seu. Então, por exemplo, uma fala desse tipo, coloca e traz no lugar aquela pessoa em relação à mãe. E dentro da lei da hierarquia, ela pode, digamos, murchar de volta para o seu lugar. Porque só do nosso lugar a gente tem força. E num segundo momento, por exemplo, uma fala do tipo: eu libero você de mim, mãe, porque de verdade eu entendi tudo errado e eu vejo que você já me deu tudo o que eu preciso, a vida, e isso basta. E eu vejo que você me deu muito mais do que você recebeu da sua mãe. Então, o que acontece numa constelação? A gente vai identificando e reconhecendo a nossa história de amor. E conforme essas falas vão acontecendo, nós vamos ressignificando dentro daquelas 3 leis que regem os relacionamentos, as 3 leis sistêmicas que eu já conversei em programas anteriores, né? A lei do pertencimento, que diz que todo mundo tem direito de pertencer ao seu sistema familiar e que as encrencas acontecem onde existem exclusões. A lei da hierarquia, que diz que os pais são os grandes, os filhos são os pequenos, e quem chegou antes tem precedência sobre quem chegou depois. Então a gente também, através dessas falas, vai colocando isso no lugar. E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, que quando a gente, digamos, ressignifica as outras, ela também automaticamente entra no seu lugar e entra em equilíbrio, e de repente essa pessoa flui de uma forma mais leve na sua vida. Então, como é que a gente vê isso, né? Porque às vezes a pessoa fala: puxa, mas me dá uma má impressão, me dá uma má sensação, parece que é uma coisa mística. Então, eu vou voltar um pouquinho, digamos, na teoria. O Rupert Sheldrake, que é um grande cientista que trouxe essa teoria dos campos mórficos, campos morfogenéticos, ou seja, campos de informação que moldam formas, tanto na genética quanto outras formas, pensamento, padrões. A Vera, quando ela foi validar, enquanto ela estava escrevendo a dissertação de mestrado dela, ela foi para a Inglaterra para conversar com o Rupert Sheldrake e para até perguntar para ele, validar essa técnica com ele, pedir uma opinião, o que ele achava a respeito desse movimento dos bonecos, porque parece uma coisa meio mística, ainda mais que a gente tem aqui essa brincadeira do copo, que tem uma outra conotação. Então, o que o Rupert Sheldrake disse para ela? E ele foi, assim, digamos, um dos primeiros estudiosos que estudou esses ditos fenômenos paranormais de forma científica. Ele sempre se interessou muito por telepatia. Então, ele fez um experimento com cães. E ele até escreveu um livro a respeito disso. E o que o Rupert Sheldrake falou para a Vera? Falou: olha, a meu ver, isso aqui é radiestesia. Então, da mesma forma que quando uma pessoa vai para o campo, isso vocês já devem ter visto, essas pessoas que vão, por exemplo, para um sítio, uma fazenda ou uma chácara, procurar um lugar
onde tem a água para furar um poço artesiano. E de repente a pessoa quebra uma forquilha de árvore e vai lá e de repente aquela forquilha baixa no lugar onde tem água, ou às vezes até gira naquele lugar, dependendo da intensidade ou da quantidade de água que tem ali. Ou a pessoa vai com um pêndulo e de repente o pêndulo começa a girar feito doido ali onde tem água. Ou às vezes uma pessoa vai até com um chaveiro, com as chaves penduradinhas, né? Segura pelo chaveiro e tem aquela correntinha e a pessoa vai andando e dali a pouco aquilo gira feito doido. E pela experiência da pessoa, pela prática que ela tem, dependendo do caso, ela diz assim, pode furar aqui 15 metros, você vai achar tantos ou X metros cúbicos de vazão de água por minuto, a pessoa fura e ela acha mesmo. Então, o que é isso? Isso é uma informação de campo. Nós temos um filtro, que é o nosso ego, que graças a Deus é bem estruturado, porque toda essa informação, ela está, digamos, nesse grande Google cósmico, e através do nosso DNA nós estamos em contato com toda essa informação. Só que o nosso filtro, ele não nos permite fazer a leitura direta disso. Então, o que acontece? Numa constelação no grupo, o nosso corpo, ele deixa vazar essa informação em movimento, em uma sensação que surge. E aqui com os bonequinhos, essa informação, ela vaza, digamos, através desses micro movimentos inconscientes do nosso dedo. E quando a gente apoia o nosso dedo no bonequinho, o bonequinho, ele amplifica a informação que eu já tenho, mas que eu não sei que tenho. Então, digamos, um procedimento super tranquilo e que traz para a gente também a técnica da Siglinde Schneider, aliada à técnica da Vera Bassoy, uma forma de conseguir o mesmo resultado em constelação que a gente tem também no grupo. Então, qual é a indicação que a gente faz? Se você é uma pessoa mais tímida, mais retraída, que não quer ver a sua história exposta no grupo, que você vai travar, se você de repente imaginar que tem outras pessoas ali e que estão acompanhando a sua história, então eu vou te dizer, faça uma constelação individual, agende uma constelação individual. Se de repente você é São Tomé e você é mais ceticão e precisa ouvir da boca de um representante algo que ele não teria como saber da sua vida, para você saber que aquilo é, então eu vou te dizer, melhor para você é a constelação no grupo. Agora, é claro que à medida que a gente vai caminhando e acompanhando constelações no grupo, o que a gente percebe? Que o nosso repertório vivencial, ele é muito igualzinho. Então, todos nós temos uma questão muito igual. Um tem uma questão no amarelo, o outro tem uma questão no azul, o outro tem uma questão no vermelho, e o resto é mistura de cor, ou nuance da mesma cor. Então, à medida que a gente vai participando no grupo, a gente também vai perdendo esse preconceito de grupo. A gente percebe que o grupo também é muito rico, porque todo mundo se constela junto na constelação do cliente. Então, é isso que eu queria dizer para vocês hoje, contar um pouquinho para vocês da constelação individual, para vocês terem ideia, né, do que acontece. E aceito sugestões, se vocês quiserem, entrem no Facebook, na minha página, Uli Holtz Constelações Familiares, e coloquem ali a sua sugestão de tema para a gente ir falando todas as quintas-feiras nesse mesmo horário. Muito obrigada. Um bom dia para vocês, uma boa semana.